Eu pressionei a tecla F5 no teclado do meu laptop. A página do Internet Banking atualizou lentamente, pixel por pixel, até revelar o número que mudaria tudo: menos R$ 1.200.000. O meu irmão, Carlos, acreditava que tinha acabado de se tornar um rei com aquele dinheiro na conta, mas ele não sabia que, em menos de 48 horas, estaria a implorar por uma cela imunda em Bangu, apenas para fugir do que eu tinha planeado para ele. Eram 14 horas e 3 minutos de uma terça-feira chuvosa em São Paulo. O barulho da chuva a bater no vidro da janela do meu escritório, no 15º andar, era constante, monótono, quase hipnótico. Eu não gritei. Eu não atirei o computador contra a parede. Eu apenas expirei longamente, sentindo o cheiro do café frio que estava na caneca ao meu lado. Eu sou o Fernando. Tenho 53 anos. Sou auditor fiscal há quase 30. A minha vida é encontrar erros onde os outros veem acertos. Eu sou pago para ser desconfiado. O meu mundo é preto e branco, débito e crédito. A rotina é a minha armadura. O Carlos é o oposto. Ele tem 48 anos, mas veste-se como um garoto de 20. Ele cheira sempre a cigarro mentolado e a promessas vazias. Desde pequenos, eu era o que varria os cacos das janelas que ele partia. A nossa mãe, antes de morrer, segurou a minha mão e disse: Fernando, cuida dele. Eu prometi. Durante uma década, paguei os aluguéis atrasados e as dívidas de jogo. Mas a gratidão tem prazo de validade, e a do Carlos venceu no domingo passado. Ele apareceu no meu apartamento para o almoço. Estava nervoso, as pernas tremiam debaixo da mesa. Falava sem parar sobre um investimento em blockchain que ia triplicar qualquer capital. Eu disse não. Calmamente, pousei o garfo e disse: Acabou, Carlos, nem mais um centavo. Ele ficou em silêncio. Foi à casa de banho e demorou 15 minutos. Quando saiu, parecia estranhamente calmo. Deu-me um abraço frouxo e foi embora. Naquele momento, o meu instinto de auditor disparou. Fui verificar o aparador da entrada. O meu token do banco, ele estava virado ao contrário. Eu deixo sempre o logotipo para cima, estava para baixo. Carlos tinha tirado fotos. Ele tinha anotado as minhas senhas que eu mantinha num caderno na gaveta, acreditando estupidamente que na minha própria casa estava seguro. Eu poderia ter bloqueado tudo naquele domingo. Eu poderia ter ligado para a gerente na segunda-feira. Mas eu não fiz isso. Eu sentei-me na poltrona, no escuro, e esperei. Eu instalei um keylogger no meu sistema para monitorar acessos remotos. Eu vi quando ele, de uma LAN house, acessou a minha conta. Eu vi quando ele falsificou a minha assinatura digital para um empréstimo consignado massivo, usando meus imóveis como garantia. R$ 1.200.000. O banco aprovou rápido. O meu score de crédito é 998. Eu sou a vítima perfeita. Agora, olhando para a tela, vendo o saldo negativo e a transferência agendada para uma conta laranja em nome de uma empresa de fachada, eu senti uma calma gelada. O dinheiro já não estava lá. Ele tinha transferido tudo, achando que era irrastreável. O meu irmão acabou de cometer estelionato e furto qualificado contra a única pessoa que o protegia. Eu fechei o laptop devagar, levantei-me e fui até a janela, observando o trânsito na Avenida Paulista, um rio de luzes vermelhas. Eu não vou chamar a polícia hoje. A polícia é burocrática. A justiça dos homens é lenta. A minha será cirúrgica. Peguei o meu telefone. Disquei um número que não estava salvo na agenda. Era de um antigo cliente, um homem que resolvia problemas que a auditoria não podia tocar. Alô? A voz do outro lado era grossa, rouca. É o Fernando, eu disse, a minha voz firme. O procedimento 4. Está na hora. Carlos queria a minha vida financeira. Agora ele vai ter a vida que merece. Ele acha que está rico.
Ele não sabe que acabou de assinar um contrato com o diabo e eu sou o cobrador. O telefone na minha mesa tocou às 14h15. No visor digital, o nome brilhava: Banco Safra Gerência. Era a Helena, gerente da minha conta há 12 anos. Ela conhece os meus hábitos de consumo melhor do que qualquer esposa conheceria. Sabe que eu não gasto mais do que R$ 300 em jantares e que troco de carro a cada 5 anos. Eu atendi no segundo toque. A minha mão estava firme, mas eu podia sentir o meu coração a bater contra as costelas, um ritmo surdo e pesado. Boa tarde, seu Fernando. A voz dela tremia ligeiramente. O sistema de segurança do banco devia estar a gritar em vermelho no monitor dela. Desculpe incomodar, mas apareceu uma transferência atípica, R$ 1.200.000, crédito consignado. O destino é uma conta digital em nome de Moraes Consultoria. O senhor confirma? Aqui estava o momento, a bifurcação na estrada. Se eu dissesse não, a conta seria bloqueada, o dinheiro voltaria e o Carlos sairia apenas com um susto e talvez serviço comunitário. Ele continuaria a ser o meu irmão problemático e eu continuaria a ser o salvador eterno. Eu olhei para a janela. A chuva em São Paulo tinha aumentado, transformando o dia em noite. Pensei nas vezes em que ele roubou a pensão da nossa mãe. Pensei no sorriso cínico dele, no almoço de domingo. Fernando, o senhor está aí? Helena insistiu. Eu limpei a garganta. Sim, Helena, estou aqui. O senhor confirma a transação? É um valor muito alto. Preciso da sua confirmação de voz gravada. Eu fechei os olhos. Respirei fundo o ar reciclado do escritório. Ao dizer aquelas palavras, eu tornaria a dívida legalmente minha. Se o meu plano falhasse, eu perderia o meu apartamento, as minhas poupanças, a minha aposentadoria. Eu estaria na rua aos 53 anos. Eu acabei de assumir a autoria do meu próprio assassinato financeiro. Eu confirmo, Helena. É um investimento arriscado, mas fui eu. Pode liberar. Houve uma pausa de 3 segundos. 3 segundos que selaram o meu destino. Tudo bem, seu Fernando. A voz dela soou aliviada. Está liberado. Desliguei. O clique do telefone soou como um tiro de pistola com silenciador. Agora não havia volta. O dinheiro estava na conta do Carlos, ou melhor, na conta da empresa de fachada dele. Saí do escritório às 18 horas. Dirigi o meu Toyota Corolla prata até um bar mal iluminado na Rua Augusta. Sentei-me no fundo. 5 minutos depois, ele chegou. Macedo, um ex-policial civil, expulso da corporação, que agora resolvia problemas que a lei não alcançava. Eu tinha auditado a empresa dele e o salvado de uma multa fiscal milionária. Ele me devia uma. Macedo sentou-se, cheirando a tabaco barato e chuva. Então, doutor Fernando, ele disse, pedindo uma cerveja. Qual é o serviço? Monitorar, respondi, tirando um envelope pardo do bolso. Dentro havia fotos do Carlos, cópias dos documentos e o número da conta de destino. Quero saber cada centavo que ele gasta. Quero saber onde ele vai, com quem fala. Quero fotos, recibos, gravações. Macedo abriu o envelope, olhou a foto e riu rouco. O seu irmão? Isso é briga de família. Isso é uma execução, Macedo. Mas ele ainda não sabe que está morto. O dinheiro? Macedo apontou para o envelope. Quanto ele levou? 1.200.000. Macedo assobiou. Rapaz, ele tem coragem. Ou é muito burro? Ele é as duas coisas. O trabalho começa agora. Ele vai sentir-se rico e vai começar a gastar. Eu quero que você deixe ele gastar. Não interfira. Se ele comprar um carro, anote a placa. Se ele comprar drogas, anote o fornecedor. Eu preciso que ele se enterre. Eu preciso que o crime deixe de ser uma tentativa e se torne um estilo de vida irrefutável. E o pagamento? O de sempre. E mais 10% do que recuperarmos.
Ele estendeu a mão calejada. Apertei. Não houve sorriso, apenas um contrato selado no submundo de São Paulo. Saí do bar e entrei no carro. O meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de texto, do Carlos. Mano, desculpa ter saído daquele jeito no domingo. Vamos jantar no próximo fim de semana? Eu pago. As coisas estão melhorando para mim. Abraço. Eu li a mensagem 2 vezes. Eu pago. Ele ia pagar o jantar com o meu dinheiro. A audácia era repugnante. Respondi: claro, Carlos, domingo. Na churrascaria, fogo de chão. Vamos comemorar. Enviei. Liguei o motor. Eu tinha acabado de mentir para o banco e contratado um investigador sujo para perseguir meu próprio irmão. O status quo estava destruído. Agora, estávamos no meu jogo. E no meu jogo, a casa sempre ganha, mesmo que tenha de queimar tudo em volta. Domingo chegou com um ar abafado, típico da poluição de São Paulo. O Carlos marcou o jantar no fogo de chão dos Jardins, um lugar barulhento, onde a gula é servida em espetos corridos. Cheguei às 19 horas. Entreguei o meu Corolla ao manobrista. Logo atrás, uma BMW X6 preta, reluzente, parou bruscamente. A porta abriu-se e de lá saiu o Carlos. Mas não era o Carlos da semana passada. Aquele homem de ombros caídos tinha desaparecido. Este novo Carlos usava um terno azul marinho que gritava dinheiro novo, sapatos italianos e, no pulso, um relógio dourado enorme, um Rolex Submariner. Ele viu-me e abriu os braços com um sorriso largo de vendedor. Fernando, meu irmão! Ele abraçou-me, cheirando a perfume doce em excesso. Que bom que vieste! Hoje a noite é nossa. Entramos. O barulho de pratos e conversas altas atingiu-me. Sentamo-nos numa mesa de canto. Carlos pediu imediatamente uma garrafa de vinho chileno caro, Dom Melchor. Eu pedi água com gás. Então, Carlos, comecei, desdobrando o guardanapo. A que devo esta celebração? A tal consultoria deu frutos tão rápido? Ele riu, servindo-se de uma taça cheia, até a borda. Os olhos brilhavam com a febre do dinheiro fácil. Tu não vais acreditar, Fernando. Tecnologia, blockchain. Entrei num projeto de mineração de dados. O retorno foi imediato. Paguei todas as minhas dívidas. Estou livre. Ele mentia mal. Mexia na orelha esquerda quando mentia. Estava a fazê-lo agora. Fico feliz por ti, eu disse, cortando a picanha. Mas cuidado! Dinheiro rápido costuma ter donos ciumentos. Deixa de ser velho. Ele bateu na mesa. O mundo mudou. Tu ficas a contar moedas no escritório, enquanto a gente com visão faz milhões. Foi quando o meu telemóvel vibrou. 1 vez, 2 vezes. Sinal de Macedo. Pedi licença e fui ao banheiro. Lavei as mãos e tirei o telemóvel. Havia 3 fotos e um texto curto. As fotos mostravam o Carlos, na sexta-feira à noite, a entrar num prédio discreto no Tatuapé e a sair sem uma maleta. A terceira foto era de um extrato bancário, obtido ilegalmente. O texto dizia: ele não investiu em cripto. Ele transferiu R$ 400 mil para a conta de uma empresa de fachada do Beto Cabelo, agiota pesado da Zona Leste. O teu irmão estava a pagar pela vida dele. O Beto ameaçou a ex-mulher do Carlos. Senti um gosto metálico na boca. O plano inicial era simples: documentar os gastos fúteis e recuperar os bens. Mas agora havia um mas. Carlos tinha usado quase R$ 500 mil do meu dinheiro para pagar um criminoso violento. Esse dinheiro tinha desaparecido num buraco negro. O Beto Cabelo não devolve dinheiro. Se eu fosse a polícia agora, ficaria com o prejuízo de R$ 500 mil. O meu plano perfeito tinha uma falha. Eu subestimei o tamanho do buraco em que o Carlos estava. Voltei para a mesa. Carlos ria com o garçom. O relógio dourado brilhava. Aquele relógio e o carro eram os únicos ativos recuperáveis. Eu precisava agir rápido. Eu não podia mais esperar. Sentei-me. Ele olhou para mim. Tudo bem, mano? Ficaste pálido.
Tudo ótimo. Forcei um sorriso. Estava a pensar no teu sucesso. Diz-me, esse projeto tem mais sócios? Só eu e o meu faro. Eu precisava mudar a estratégia. Precisava congelar os ativos dele antes que o resto fosse para o ralo. Carlos, baixei o tom de voz. Sabes, eu tenho andado a pensar. Talvez eu possa ajudar a multiplicar isso. Tenho conexões que podem blindar o teu patrimônio. Transformar esse teu 1 milhão em 3, sem pagar impostos? Os olhos dele arregalaram-se. A ganância é uma droga poderosa. Sério? O grande Fernando quer entrar no jogo? Eu faço isso todos os dias para clientes grandes, mas cuidado com a Receita Federal. Movimentações acima de R$ 100 mil disparam alertas automáticos na segunda-feira. Se não tiveres nota fiscal para esse relógio e para a BMW, eles congelam tudo na terça. Contas, bens, até o passaporte. Vi o pânico passar pelos olhos dele. Ele nunca pensava nas consequências fiscais. Eles congelam tudo? Tudo. A menos que o dinheiro esteja numa holding patrimonial blindada. Ele engoliu em seco. O medo venceu a arrogância. Eu lancei a isca. Ele roubou o meu dinheiro para pagar um bandido. Mas agora ele estava com medo do leão da Receita. Portanto, eu ia usar esse medo para fazê-lo devolver o que sobrou, voluntariamente, para a própria cova que eu ia cavar. Terminamos o jantar. Ele pagou a conta de R$ 800 com um cartão Black novo. Saímos para a rua. Pensa no que eu disse, Carlos. Segunda-feira de manhã, antes que o sistema do Banco Central cruze os dados. Ele assentiu, entrou na BMW e arrancou. Eu fiquei na calçada, vendo as luzes traseiras desaparecerem. Mandei outra mensagem para Macedo. Descobre onde ele guardou o resto do dinheiro. O plano mudou. Vamos roubar o ladrão. Eu não ia apenas denunciá-lo. Eu ia drenar a conta dele primeiro. A justiça poética exige que ele fique sem nada. Segunda-feira amanheceu cinzenta. Cheguei ao escritório às 7h30. O ar-condicionado estava nos 21 graus, mas a sala parecia gelada. Verifiquei o banco. Nada. O sistema de fraude ainda não tinha cruzado os dados. Eu tinha uma janela de oportunidade curta. Às 8h15, o Carlos entrou. O homem arrogante do jantar tinha desaparecido. O terno caro estava amarrotado, ele cheirava a café velho e medo. Fernando, a voz rouca. Eu recebi uma notificação no app do banco. Movimentação suspeita em análise. Eles vão bloquear tudo, não vão? Senti o triunfo. Era mentira. Eu mesmo enviei a notificação falsa, clonando o chip dele. Medo é a melhor ferramenta de persuasão. Senta, Carlos. Eles vão bloquear e depois vão investigar. Quando descobrirem que a garantia sou eu, tu vais preso por falsidade ideológica. 5 a 8 anos. Ele estremeceu. Tu disseste que podias ajudar. A tal holding. Eu posso. Abri o laptop. Preparei a estrutura em Delaware. Precisamos transferir o saldo agora. Quanto tens lá? 800 mil? 750. 50 mil reais em 24 horas. Mas eu podia viver com isso. O plano era simples. Ele transferia para mim, eu declarava como recuperação de crédito e deixava-o lidar com a polícia sem um centavo. Dá-me o teu telemóvel e o token. Vamos fazer isso agora. Carlos hesitou, olhando para o telemóvel bloqueado. Se eu fizer isso, o dinheiro fica seguro? Claro. Tu és o diretor. Eu sou apenas o administrador. Menti sem piscar. Ele desbloqueou o app. Lá estava, R$ 748.230. O número verde brilhava como um farol. A minha salvação. Transfere para este IBAN. Entreguei o papel. Ele digitou o valor. Apertou confirmar. O aplicativo pediu a senha do token físico. Carlos enfiou a mão no bolso. Tateou. O rosto ficou branco. O token. Ele sussurrou. Onde está o token, Carlos? A minha voz
endureceu. O triunfo dissolveu-se. Eu deixei com o Beto. O silêncio na sala foi absoluto. O Beto? O agiota? Ele exigiu uma garantia. Carlos começou a chorar. Ele disse que os 400 mil eram só juros. Ele ficou com o token e a senha de transação como calção. Disse que se eu não aparecesse hoje com mais 200 mil, limpava a conta. Eu fechei o laptop devagar. A raiva era gelada. O meu plano perfeito colidiu com a realidade do crime organizado. O dinheiro estava na conta, mas a chave do cofre estava no bolso de um bandido na Zona Leste. Tu deste o controle da minha garantia para um criminoso? Ele mostrou-me fotos da minha filha, Fernando. Levantei-me e caminhei até a janela. A chuva batia no vidro. Onde ele está? Numa oficina na Avenida Sapopemba. Eu tinha duas opções: chamar a polícia e perder o dinheiro preso judicialmente por anos, ou ir lá. Abri a gaveta e tirei uma pasta de couro. Dentro, o dossiê que Macedo me entregou. Não sobre o Carlos, sobre o Beto. Macedo descobriu que o agiota estava a desviar dinheiro da própria facção para a qual trabalhava. O Beto é um bandido, Carlos, mas bandidos têm chefes, e bandidos que roubam de chefes têm medo. Vestiu o sobretudo. Vamos, tu vais dirigir. Saímos do escritório. O elevador desceu rápido demais. Eu sou um homem de números, mas agora estava a entrar numa equação de sangue. O dinheiro ainda estava lá, mas agora eu teria de o tirar da boca do lobo. Entramos no carro. O cheiro de couro novo da BMW enjoou-me. Para a Sapopemba, ordenei. As mãos dele tremiam no volante. As minhas estavam firmes. Eu não estava com medo. Eu estava ofendido. Aquele dinheiro era o meu tempo de vida. E ninguém rouba o meu tempo. A Avenida Sapopemba é uma cicatriz de asfalto na Zona Leste. O calor fazia o ar tremeluzir sobre o capô da BMW. Carlos dirigia com as duas mãos agarradas ao volante, suando frio. Paramos em frente a uma loja de peças de motos, com fachada azul descascada. O som de uma lixadeira vinha de dentro. É aqui, disse Carlos. Entramos. O chão estava sujo de óleo. Dois mecânicos olharam para nós, sem sorrir, e apontaram para uma porta de metal nos fundos. Eu caminhei na frente, com a pasta de couro firme na mão. O escritório era pequeno, iluminado por uma lâmpada fluorescente. Atrás de uma mesa de metal estava o Beto, um homem gordo, com uma corrente de ouro grossa. Ele contava maços de notas. Carlinhos, ele abriu os braços. Trouxeste o resto? Ou vieste apresentar o teu advogado? Ele é meu irmão, disse Carlos. E ele veio resolver. Beto riu. Resolver? O único jeito de resolver é com Pix na conta, doutor. 200 mil, agora. Eu fechei a porta. Caminhei até a mesa e coloquei a pasta sobre o dinheiro sujo. O meu nome é Fernando, e eu não sou advogado, sou auditor. Beto olhou para a pasta, depois para mim. O sorriso diminuiu. E o que um auditor quer aqui? Eu quero o token do banco, e quero que você esqueça a dívida do meu irmão. Ele soltou uma gargalhada e bateu na mesa. Tu és engraçado. Saiam daqui antes que eu mande desmontar a BMW peça por peça. Abra a pasta, eu disse calmamente. Beto viu a ausência de medo no meu rosto. Ele abriu. Lá dentro, as fotos provadas pelo Macedo. Beto desviando taxas de proteção da facção para uma conta pessoal. O esquema completo do desfalque que ele fazia nos próprios chefes, o PCC. A cor desapareceu do rosto dele. Onde arranjaste isto? Isso não importa. Se esse envelope chegar à sintonia final, você não dura até o pôr do sol. Eles não gostam de ladrões internos, Beto. O silêncio foi pesado. Carlos olhava boquiaberto. O que tu queres? Beto perguntou, com ódio e respeito. O token, agora. E o telemóvel usado para as transações, ele abriu a gaveta.
e jogou o dispositivo azul e um smartphone barato sobre a mesa. Leva! Mas tu não sabes onde te estás a meter, doutor. Peguei o token, senti o plástico frio. A vitória! Eu tinha vencido. Vamos, Carlos. Virei-me para sair, mas Beto riu. Um som maligno. Tu achas que eu queria o token pelos 200 mil do teu irmão? Dá uma olhada no saldo, Fernando. Franzi a testa. Voltei à mesa e desbloqueei o smartphone barato que ele usava. O app do banco estava aberto. Meus olhos focaram no número. Eu esperava ver 700 mil, ou zero, mas o número era 15 milhões e 450 mil reais. 15 milhões. O meu sangue gelou. O que é isto? Sussurrei. O teu irmão é um idiota. Ele vendeu a conta para usarmos como mula. Precisávamos de uma conta limpa, de um cidadão respeitável para lavar o dinheiro de uma carga roubada em Viracopos. O dinheiro entrou hoje e vai sair em 2 horas para o Paraguai. Olhei para o Carlos. Ele estava branco. Tu sabias? Perguntei. Eles disseram que era só um favor. Carlos gaguejou. Senti o chão abrir-se. Eu não era mais vítima de estelionato. Eu era titular de uma conta, lavando 15 milhões para o crime organizado. Se eu fosse a polícia, seria preso em flagrante. Se devolvesse o dinheiro, a facção me mataria. E agora, doutor? Beto sorriu. Se tu me entregares, a polícia congela a conta. E se a polícia congelar 15 milhões da família, tu e o teu irmão morrem. As transferências estão agendadas. Se cancelares, morres. Se deixares passar, és nosso sócio. Bem-vindo ao crime. Guardei o token no bolso. O peso dele parecia queimar. O meu plano de vingança tinha acabado. Agora era sobrevivência. Mas o auditor em mim viu algo que o Beto não viu. Quem tem a chave do cofre dita as regras. Vamos embora, Carlos, ordenei. Saímos da oficina para o sol cinzento. Carlos entrou no carro chorando. O que a gente faz, Fernando? Vamos para o escritório. Eu preciso de um computador seguro. Tu vais deixar o dinheiro sair? Olhei para ele com um sorriso frio. Não, eu vou auditar essa conta. E vou cobrar a minha taxa de administração. Voltamos ao escritório sob uma chuva torrencial. O céu de São Paulo parecia ter desabado. Carlos roía as unhas, encolhido no sofá, enquanto eu conectava o token ao laptop. Lá estavam elas, 5 transferências agendadas para as 14 horas e 30 minutos. Destino, Paraguai. Total, 15 milhões 450 mil reais. O relógio marcava 14 horas e 12 minutos. Eu tinha 18 minutos. Os meus dedos voaram sobre o teclado. Eu não sou hacker, sou auditor. Eu sabia que cancelar as transferências alertaria o Beto imediatamente. Mas se o banco bloqueasse, acessei o menu de Compliance. Simulei uma denúncia anônima interna usando o meu próprio CPF. Motivo: suspeita de lavagem de dinheiro. Lei 9.613/98. Cliquei em Enviar. Em 3 segundos, a tela piscou. Uma barra vermelha apareceu. Conta em análise de segurança. Bloqueada cautelarmente por 72 horas. Eu expirei. O dinheiro estava preso. Nem eu, nem o Beto conseguiriam mover um centavo dali pelos próximos 3 dias. Era o tempo que eu precisava. O que tu fizeste? Carlos perguntou. Congelei o dinheiro. Ninguém toca nele. O telefone fixo tocou. Era a linha direta. Fernando, tu és muito burro, auditor. A voz do Beto era calma. O meu contato no banco avisou do bloqueio. Tu achas que isso nos para? Eu tenho 15 milhões em jogo. Eu mato a tua família, depois mato-te a ti e depois suborno o delegado para liberar a conta. Tu ganhaste tempo, sim. Uns 20 minutos, olha pela janela. Desliguei e fui até o vidro. Lá embaixo, 2 SUVs pretos pararam em fila dupla. 4 homens saíram. Vestiam ternos, mas moviam-se como soldados. O interfone tocou. Era o porteiro, em pânico.
Seu Fernando! Tem uns homens aqui, disseram que são da segurança do banco. Estão armados. Eles já subiram. Eles não perderam tempo. Segurança do banco. Cobertura perfeita. Carlos! Gritei. Bloqueia a porta. Carlos estava paralisado. Empurrei a minha mesa pesada de carvalho contra a entrada. Não vai adiantar! Carlos gritava. Entrega o dinheiro. Não dá. Está no sistema central. Acabou. O elevador no corredor fez ding. Passos pesados no carpete. Táticos. Alguém tentou abrir a maçaneta. Depois, um ombro contra a madeira. Abre a porta, Fernando. A voz não era do Beto, mas de um profissional. Nós só queremos conversar. Eu olhei em volta. 15º andar. Janelas blindadas, mas a porta era de madeira. Eu estava encurralado. A porta estremeceu com um chute violento. O vidro fosco rachou. Vi a silhueta de uma arma. Corri para o fundo da sala e peguei o extintor. Se eles entrarem, nós estamos mortos. Mas então, as luzes da sala piscaram e apagaram. O prédio inteiro mergulhou na escuridão. O zumbido do ar-condicionado parou. Silêncio absoluto. O meu telemóvel vibrou. Mensagem do Macedo. Cortei a luz na caixa de força, os elevadores pararam, as câmeras estão off. Sai daí. Escadas de incêndio, estou na garagem. Macedo. O investigador sujo estava a vigiar-me e decidiu intervir. Talvez pelos 10% que prometi. Vamos! Puxei o Carlos. Empurrei a mesa, abrindo uma fresta. No corredor, lanternas táticas cortavam o breu. Os homens estavam perto dos elevadores. A escada ficava no lado oposto. Rasteja, sussurrei. Nós saímos. O carpete abafava os movimentos. Chefe, a luz caiu. Ouvi um deles no rádio. Varram o andar. Eles estão aqui. Chegamos à porta, corta-fogo. Empurrei a barra. O rangido metálico soou como um trovão. Lá! Uma lanterna focou em nós. Um tiro. O som foi ensurdecedor. A bala atingiu a parede, espalhando pó de gesso no meu rosto. Empurrei o Carlos para dentro da escada e fechei a porta pesada. Outro tiro atingiu o metal pelo lado de fora com um gongue horrível. Estamos na escada. Escuridão total. Corre, Carlos, para baixo. Começamos a descer 15 andares. Eu perdi o meu escritório, a minha segurança e o meu anonimato. Tudo o que me resta é o fôlego, o token no bolso e o ódio. A descida pelas escadas de incêndio foi um borrão de concreto e pânico. 15 andares. A cada passo, o eco dos coturnos táticos acima de nós ficava mais alto. Carlos tropeçava e chorava, e eu puxava-o pelo braço com uma força bruta. Chegamos ao subsolo 2. Empurrei a porta corta-fogo e caímos na garagem. A escuridão aqui não era total. As luzes de emergência banhavam o estacionamento numa luz amarela e doente. O cheiro de gasolina e mofo era sufocante. Onde está o Macedo? Carlos sussurrou. Ali. Um Fiat Uno antigo estava parado, num canto escuro, motor ligado. Macedo fez sinal para corrermos. Nós corremos. Mas foi quando a porta do elevador de serviço se abriu com um ding suave. O gerador tinha ligado os elevadores. 3 homens saíram, posicionando-se taticamente atrás de pilares. No chão! A voz de Macedo trovejou. Empurrei o Carlos para trás de um Mercedes blindado. O tiroteio começou. O som, num local fechado, é uma pressão física nos ouvidos. O vidro do Mercedes estourou, chovendo diamantes sobre nós. Macedo disparava de dentro do Uno, mas estava em desvantagem. Fernando, para o carro! Ele gritou. Havia 20 metros de espaço aberto entre nós e a salvação. O tiroteio parou subitamente. Auditor! A voz do chefe da segurança ecoou. Nós sabemos que tu tens o token. Se tu saíres, levamos o dinheiro. Se fugires, matamos o teu irmão. Olhei para o Carlos. Ele estava em posição fetal, tapando os ouvidos. Eu não consigo! Ele gritava. Sai daí, Fernando!
Deixa o token e podes ir. Eu fiz o cálculo. Se eu entregasse o token, matariam-nos aos dois. Testemunhas não sobrevivem. Se eu corresse, atirariam no Carlos. Havia uma quarta opção. O meu Corolla prata estava estacionado a 5 metros, entre nós e o Uno. Carlos, sussurrei. Quando eu disser já, tu corres para o Uno. Não olhes para trás. Eles vão atirar em mim. Não vão. Eu sou o alvo. Tu és irrelevante. A palavra irrelevante bateu nele mais forte do que um tiro. Vi a dor no rosto dele. A dor de uma vida inteira a ser o fracassado. Vai, eu disse. Levantei-me. Eu estou aqui. O token está comigo. As armas viraram na minha direção. Nesse segundo de hesitação, destravei o meu carro, mergulhei para o lado e entrei pela porta do passageiro. Carlos, corre! Carlos levantou-se e correu em direção ao Uno. Os tiros recomeçaram. Eu arrastei-me para o banco do motorista, liguei o motor, engatei a ré e lancei o carro contra o pilar onde 2 atiradores estavam. O estrondo de metal foi horrível. Macedo aproveitou e derrubou um deles. Entra no carro! Macedo gritou para o Carlos. Mas Carlos parou. Ele olhou para trás. O meu carro estava destruído na traseira, o motor falhava, e o líder dos invasores apontava uma submetralhadora para o meu para-brisa. Eu ia morrer. Foi então que vi a transformação. Carlos não entrou no Uno. Ele viu que a conta não fechava para mim. Ele, o homem que roubou a minha identidade, fez a única coisa que podia pagar a dívida. Ele correu de volta, gritando como um louco, jogou-se contra o homem armado. Deixa o meu irmão! A rajada foi curta. Trit! Carlos foi arremessado para trás, o peito transformado numa mancha vermelha, mas o atirador desequilibrou-se. Eu não hesitei, não gritei não, eu sou auditor. Eu vejo oportunidades. Engatei a primeira. O Corolla avançou. Atropelei o líder. Senti o baque surdo debaixo do chassi. Não parei. Acelerei em direção à rampa de saída, passando pelo corpo do meu irmão caído no chão. O portão da garagem estava a fechar-se. O Uno passou raspando. Eu vinha logo atrás. O teto do meu carro raspou no metal. Faíscas choveram. O vidro traseiro quebrou de vez, mas eu passei. Saímos na rua, sob a chuva. Macedo buzinou e seguiu para a esquerda. Eu o segui. Olhei pelo retrovisor. O portão fechou completamente, selando o túmulo do meu irmão. Parei numa rua deserta na Barra Funda. O meu carro morreu, vapor saindo do capô. Saí na chuva. Macedo aproximou-se, segurando o braço ferido. O teu irmão... Ele começou. A conta foi paga, interrompi. A minha voz era metálica. Tirei o token do bolso, intacto. 15 milhões. Carlos estava morto. A minha carreira acabou. A minha vida anterior ficou naquela garagem. Leva-me para um aeroporto clandestino, Macedo. Custa caro. Eu pago. Olhei para a chuva que lavava o sangue do meu rosto. Eu pago tudo. 6 meses. 183 dias. É o tempo exato que se passou desde que o portão daquela garagem na Avenida Sapopemba se fechou, separando a minha vida anterior desta nova existência cinzenta. Estou sentado num pequeno café, em Ponta Delgada, nos Açores. O vento do Atlântico bate contra a vidraça, trazendo o cheiro de sal e maresia. Aqui ninguém sabe quem eu sou. Para a senhora que me serve a bica e o pastel de nata, eu sou o Sr. Silva, um aposentado viúvo que gosta de ler jornais antigos. Eu não corrijo ninguém. A correção é um hábito que deixei no Brasil. A fuga foi técnica, precisa, sem glamour. O voo clandestino de Jundiaí nos levou a Assunção, no Paraguai. Ficamos num motel barato por 3 dias, esperando-se o bloqueio bancário expirar. Macedo limpava a arma a cada 2 horas. Eu olhava para o laptop, rezando para que a minha denúncia de fraude tivesse sido aceita como burocracia e não como um alerta vermelho para o PCC. Quando as 72 horas acabaram, o dinheiro foi liberado.
O sistema bancário aceitou a minha justificativa de erro operacional. A conta estava ativa, 15.450.000 reais. Eu fiz o que sei fazer. Pulverizei o dinheiro. 2 milhões foram para uma conta numerada nas Ilhas Cayman, entregue ao Macedo. Ele pegou o dinheiro, sorriu com aqueles dentes amarelos e desapareceu. É uma despesa dada como baixa. Tirei 13 milhões. Usei uma rede de doleiros para converter em Bitcoin, depois em Monero e finalmente em euros, depositados em contas de empresas fantasmas na Estônia. O rastro digital é tão confuso que nem a Interpol conseguiria seguir. Eu lavei o dinheiro melhor do que o Beto jamais sonhou. Mas o crime perfeito não existe. Existe apenas o crime impune. E a impunidade tem o seu custo. Li na internet, dias depois, sobre o tiroteio na Zona Leste. A manchete era pequena. 2 mortos em disputa de tráfico. Um corpo não identificado e um suspeito conhecido como Beto Cabelo. Carlos foi o corpo não identificado. O carro explodiu e queimou os documentos. A polícia apenas o enterrou como indigente no cemitério de Vila Formosa. Eu não pude ir ao enterro. Se eu aparecesse, eu morria. Eu bebo o meu café. Está frio. Tenho o equivalente a 2 milhões de euros. Posso comprar esta ilha se quiser, mas vivo num apartamento alugado de 1 quarto. Não compro roupas novas, não tenho carro, porque um homem morto não gasta dinheiro. A ironia é suprema. Carlos queria dinheiro fácil para viver como um rei. Ele morreu pobre, salvando a minha vida. Eu queria justiça e ordem. Eu terminei rico, mas vivo como um prisioneiro sem identidade e sem honra. Eu tornei-me o que mais desprezava, um criminoso que vive de dinheiro sujo. Às vezes à noite, eu acordo com o som de pneus cantando, olho para o teto escuro e faço a contabilidade da minha alma. Ativos, 2 milhões de euros. Liberdade física. Passivos, a vida do meu irmão. A minha identidade. A minha paz. O patrimônio líquido é negativo. Eu estou em falência moral. Peguei o telemóvel descartável, disquei o número da minha antiga casa só para ouvir a mensagem de número inexistente, mas não disquei. Em vez disso, abri o app do banco offshore e transferi 5.000 euros para uma instituição em São Paulo que cuida de viciados em jogo. É o meu dízimo, a minha penitência inútil. Levanto-me, deixo uma nota de 5 euros na mesa. A empregada sorri. Obrigada, seu Silva. Até amanhã. Até amanhã, respondo. A voz é a mesma, monótona. Saio para a rua, de pedra vulcânica. Começa a chover, uma chuva fina que não lava nada. Eu tenho o dinheiro. Eu venci o sistema. Eu derrotei a máfia. Mas quando olho para o reflexo na vitrine de uma loja, não vejo um vencedor. Vejo um homem que auditou a própria vida e descobriu que o saldo é 0. Eu continuo a andar, um passo depois do outro. Afinal, eu sou o Fernando. E eu sou bom em sobreviver, mesmo que não haja mais motivo para isso.